Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com arte que não podemos ver. Hoje vamos conhecer a história da Sala Âmbar. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos voltar a uma playlist que eu gosto bastante aqui no nosso Criarte, que é Arte que não podemos ver. Nesta playlist nós temos vários vídeos que contam a história de obras-primas da humanidade, obras de arte que desapareceram, foram destruídas, foram roubadas ou que ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu. A verdade é que não as podemos ver. E hoje não vamos falar apenas de uma peça, de uma escultura, de uma pintura, vamos falar de uma sala inteira que desapareceu. Hoje vamos conhecer a história da Sala Âmbar. A Sala Âmbar, uma sala que foi uma encomenda do Frederico I da Prússia e que ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. Muitas vezes a história do desaparecimento de um tesouro tem a ver com danos colaterais de uma guerra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, até guerras mais antigas, como vimos no caso de Zeus e Olímpia. A verdade é que as peças mais pequenas têm uma forma mais fácil de ser roubadas. Logisticamente, é mais fácil roubar uma tela, ou um pedaço de madeira pintado, ou uma escultura. Como é exemplo disso, o retábulo dos irmãos Van Eyck, que já foi roubado em ocasiões diferentes 6 vezes. Temos que fazer um vídeo acerca disso porque até há partes desse retábulo que continuam desaparecidas. A verdade é que a nível logístico é fácil roubar uma peça quando ela é mais pequena, mas o que dizer quando o que desaparece não é uma peça, mas uma divisão inteira de um palácio? É exatamente disso que nós vamos falar hoje. Nesta primeira parte do nosso vídeo, vamos falar um pouco acerca da obra, para quem não conhece, ficar a conhecer. O nome dela é Sala Âmbar devido ao material em que era feita, o âmbar. O âmbar é uma resina fóssil, um material de origem orgânica que, tal como uma pedra preciosa, é brilhante e muito bela. A sua composição é resina, principalmente de pinheiro, que com o tempo se transforma em sólido. Este é um material usado pela humanidade desde a pré-história, desde os tempos da pedra, que nós conhecemos vestígios da humanidade gostar e trabalhar este material. Durante muito tempo ela foi usada até como moeda de troca porque é considerada preciosa. Era um bem muito valioso, fonte de comércio e troca desde a Idade da Pedra. O âmbar, ali da zona do Mar Báltico, que dava à costa no Mar Báltico, era muito importante para aquela região e chegou mesmo a formar-se aquilo que se chama a Rota do Âmbar, uma linha entre o Báltico e o Mediterrâneo. A sua importância para as várias civilizações ali da zona era muito grande e até para os romanos. Nós temos relatos de Plínio o Velho, que era um historiador romano, que escreveu acerca do âmbar. Ele escreve para a capital, para a Roma, que o âmbar da zona do Mar Báltico estava a ser comercializado por tribos germânicas ao longo de todo o Báltico até ao Mediterrâneo. Portanto, era muito importante para as tribos germânicas. E ele, quando escreve, tenta descrever qual é a origem do âmbar e fala de 2 formas. Primeiro, ele conta a lenda que os germânicos e que os habitantes ali da zona dos Balcãs contavam acerca do âmbar e depois ele tenta então explicar, com base na ciência romana, que era muito mais avançada, de onde é que vinha esta resina especial. Então, no relatório enviado para Roma, Plínio o Velho discute as origens míticas do material. A crença dizia que o âmbar era o líquido produzido pelos raios solares. Esses raios, no momento em que o sol se põe, são muito poderosos sobre o solo, fazendo o solo, portanto a terra, suar. Essas gotas de suor do sol são depois arrefecidas pelo mar e esta é a origem do âmbar. Isto para os povos que viviam ali na zona do Mar Báltico. Para Plínio, que era um cidadão romano esclarecido, ele avança com outra tese. Ele diz que o âmbar, na verdade, é resultado de uma seiva de um pinheiro especial e essa seiva é endurecida pelo sol, pelo mar e pelo frio do Mar Báltico. A verdade é que o material era muito valioso, muito importante e fazia com que as tribos germânicas que o negociavam ficavam muito ricas. Então entra na história do âmbar
uma ordem, porque vocês sabem que a Igreja, em certo ponto, acaba sempre por dominar as coisas a certa altura da história. Esta ordem dos Cavaleiros Teutónicos de Santa Maria de Jerusalém, uma ordem criada no século XIII para auxiliar os germânicos feridos nas cruzadas, e eles passaram a controlar a produção de âmbar na Europa. Assim, a recolha de âmbar na costa báltica era rigorosamente controlada por esta ordem e aqueles que fossem apanhados a recolher o âmbar sem autorização da ordem tinham uma punição. Imaginem qual. Pois, eram condenados à morte. Tal era a importância deste material, tal era a sua riqueza, que podia justificar a morte de pessoas que o tentassem apanhar. Isto só prova que a fascinação com o âmbar era gigantesca e assim continua a história até chegarmos ao ano de 1701. 1701 era um ano em que o Frederico I era o rei da Prússia, casou pela segunda vez com a belíssima, finíssima, portanto ela era extremamente chique e vaidosíssima segunda esposa, a Sofia Charlotte. Sofia era apaixonada por luxo e, em especial, por âmbar. Assim, a jovem encorajou o seu novo marido a comprar o máximo de âmbar que conseguisse, porque o sonho dela era que o seu palácio na Prússia rivalizasse com o Palácio de Versalhes, que estava assim no píncaro da moda. E para rivalizar ela precisava de coisas preciosas. Então ela decidiu, e pediu ao seu marido para o fazer, comprar âmbar para forrar uma divisão inteira. Ia-se chamar a Sala Âmbar. A sala ia ser revestida com finos painéis de âmbar feitos à mão e ia tornar o Palácio Charlottenburgo o mais bonito da Europa. O duque foi convencido e a comissão foi feita. Infelizmente, desta comissão original não chegaram nenhum registros aos nossos dias. Os registros que nos chegam é que quando o Frederico da Prússia faleceu, a sala não estava terminada. Isto aconteceu a 25 de fevereiro de 1713. Ele faleceu e a sala estava incompleta, nenhum painel de âmbar tinha ainda sido instalado. A Sophie Charlotte, na verdade, também já não estava viva. Ela faleceu em 1705, portanto ainda antes do rei falecer, e os sonhos dela de rivalizar com o Palácio de Versalhes nunca foram concretizados, ou pelo menos ela não os viu com os próprios olhos. Chega ao poder uma nova pessoa, o filho de ambos. O filho de ambos tornou-se então o rei da Prússia, o Frederico Guilherme I. O Frederico, ao contrário de sua mãe, estava muito ocupado com política e com guerra, que normalmente são as coisas com que o rei se ocupam. Luxo, política ou guerra. A verdade é que ele não estava nada interessado no âmbar, nem nos painéis âmbares, nem em rivalizar com Versalhes. Ele era um homem muito mais ocupado, então ele encaixotou todo aquele âmbar e não ligou nenhuma àquilo. Ao fim de uns anos percebeu que tinha uma fortuna encaixotada e, em vez de terminar a sala âmbar projetada pelos seus pais, decidiu usar este tesouro valioso como uma manipulação política para tirar uma vantagem política. Frederico Guilherme I ofereceu os painéis de âmbar ao Império Russo. Em 1716, Frederico Guilherme I oferece os seus caixotes de painéis de âmbar fabulosos ao czar Pedro o Grande da Rússia. Nesta altura, o rei da Prússia cria uma aliança com o Império Russo para lutar contra os suecos. E uma forma de agradar o czar foi oferecer-lhe este magnífico presente. O czar da Rússia ficou muito agradecido, quem é que não fica? Leva uns quantos caixotes de material precioso, mas decidiu não tocar. Ficaram lá, numa arrecadação qualquer, lá no seu palácio na Rússia, um monte de riquezas ali encaixotadas. Transportar os painéis do Palácio de Charlottenburg para a Rússia já foi assim uma chatice para o czar. Porquê? Porque tiveram que ser encomendados caixotes especiais, 18, portanto vejam bem o tamanho dos painéis, para levar aquilo tudo lá para a Rússia. E depois ele já não quis saber daquilo. Durante 27 anos, os caixotes com o precioso âmbar ficaram intactos. Foi só depois da morte do czar, o Pedro o Grande da Rússia, quando a sua filha Elizabeth chegou ao poder, que então o nosso âmbar viu novamente a luz do dia. Foram desencaixotados, ela olhou para aquilo e decidiu utilizá-los. Elizabeth ordenou que os painéis de âmbar
saíssem nos caixotões e fossem instalados no seu novo palácio de inverno em São Petersburgo. Os trabalhos iniciaram-se em janeiro de 1743. Depois dos trabalhos se iniciarem, os painéis eram instalados. Elizabeth, a imperatriz da Rússia, chegava lá, mandava retirar, alterava a sala. Queria uma sala maior, queria uma sala com mais janelas. Tudo era finalizado, ela chegava lá, mandava retirar e alterar. Ao longo de sua vida, ela mandou retirar e alterar a sala âmbar 6 vezes. Nunca estava satisfeita a senhora. Em 1755, não satisfeita, ela decidiu mudar a sala âmbar também de local. Transferiu tudo para o palácio de Tsarskoye Selo, uma pequena cidade ali a sul de São Petersburgo, a cidade de Pushkin. Nesta altura, já ninguém faz ideia de quantos painéis existiam, de qual era o tamanho da sala. Nesta altura, a sala âmbar, devido aos devaneios de Elizabeth, era quase um organismo vivo que crescia, que se alterava, que se modificava, que voltava a crescer. O que se sabe é que mais uma vez a sala foi toda desmontada, os painéis de âmbar trabalhados à mão foram todos desmontados, mais uma vez foram todos encaixotados para mudar de palácio. Em 1762, uma sobrinha de Elizabeth chegou ao poder. Esta reinou entre 1762 e 1768 e é a muito famosa Catarina a Grande, a czarina da Rússia. Esta decidiu redecorar completamente o palácio Tsarskoye Selo ao seu gosto pessoal. Isto, claro, implicou mais uma vez a alteração da sala âmbar. E com a Catarina a Grande, a sala âmbar passou a ter um cariz imperial. Ela gostava tanto da sala, a sala era de tal maneira belíssima, luxuosa, porque não eram só painéis de âmbar, era ouro, eram pedras preciosas, eram pinturas, tudo acompanhava a decoração, eram as mobílias sumptuosas. Então ela usava esta sala para receber os embaixadores de outros países, as visitas de outros países, os convidados, para os impressionar com a grande riqueza do Império Russo. Catarina a Grande até comprou 400 quilos adicionais de âmbar e chamou artistas italianos para os trabalharem. Alguns relatos da época dão conta do fenómeno que era estar naquela que era conhecida como uma das mais belas maravilhas do mundo. Existe um relato de Théophile Gautier, publicado em 1866, que se chama Voyage en Russie, que diz: apenas nas 1001 noites e encontros de fada mágicos, onde a arquitetura dos palácios é entregue a seres mágicos, espíritos e génios, podemos ler acerca de salas feitas de diamantes, de rubis, de cristais e outras joias. Aqui, a expressão sala âmbar não é apenas uma hipérbole poética. O olho é espantado e é cego pela riqueza e pelas matizes quentes que apresentam todo o espectro do amarelo, desde o topázio esfumado ao limão brilhante. Com Catarina a Grande, a sala âmbar tornou-se uma sensação mundial. Todas as pessoas ouviam falar da sala âmbar, das suas riquezas, da sua beleza. E claro que ficou muito famosa. Por incrível que pareça, depois de cair o regime dos czares na Rússia, a sala não sofreu. Ela passou completamente intocada por todas as revoluções sociais e políticas da Rússia. Nenhuma revolução a afetou. Ironicamente, a sala âmbar acabou por sofrer vários danos. Na verdade, a sala foi danificada. Sabem com o quê? Com a instalação de aquecimento central. Pois é, existem relatos que dizem que nesta altura, quando foi então acrescentado o aquecimento central à sala âmbar, houve algum descuido, alguns painéis foram fraturados. Dizia-se que os painéis nesta altura começaram a ficar muito frágeis, assim, muito finos, muito quebradiços. Portanto, foram as tecnologias novas que chegaram de aquecimento central que acabaram por fazer mais danos do que todas as revoluções pelas quais a Rússia tinha passado. Então, já conhecemos a matéria-prima utilizada e toda a história até esta obra chegar ao grande palácio da czarina Catarina a Grande da Rússia. Nesta segunda parte do vídeo, vamos contar a história da sua destruição ou desaparecimento, como preferirem. Esta sala âmbar era tão famosa,
tão rara, tão rica, todo o mundo a admirava. Infelizmente, o mundo estava a entrar numa época muito sombria. Estamos a viver a Segunda Guerra Mundial. Como a Sala Âmbar era muito famosa, chegou aos ouvidos do partido no poder na Alemanha toda esta magnificência. Então foram destacados membros do exército nazi de propósito para ir roubar a Sala Âmbar. Eles saíram com o intuito de roubar para si esta sala. O Sr. Hitler achava que ficava melhor lá ele do que os donos. Então, pronto, lá foram eles destacados para roubar uma obra de arte. O plano dos alemães era transportar os painéis e armazená-los em Berlim. No entanto, não eram os únicos, porque os russos estavam com medo da sua Sala Âmbar ser roubada e fizeram planos para desmontar a sala, encomendar uns caixotes especiais, colocar os painéis todos dentro de um transporte especial, que era um comboio especial, e enviar os painéis para leste. Mas algo correu muito mal. Em setembro de 1941, as tropas nazis entraram no Palácio Tsarskoye Selo e a Sala Âmbar ainda lá estava. Como não conseguiram, por alguma razão que não se conhece, retirar os painéis a tempo, os cuidadores do palácio decidiram não tocar na Sala Âmbar, deixaram-na como ela estava, mas esconderam-na. Colocaram paredes falsas à volta de toda a sala e essas paredes falsas eram forradas com tecido, como se fosse um papel de parede, feito de musselina e juta, numa tentativa de disfarçar o tesouro que se escondia por detrás. Mais uma vez, tudo correu mal. O plano não foi bem sucedido. Em abril de 1944, 4 meses após o palácio ter sido recuperado pelo Exército Vermelho, os curadores do palácio foram recebidos com uma visão sombria de escombros e fogo. As paredes estavam descascadas até ao tijolo e cobertas de fuligem. O chão e o teto tinham praticamente desaparecido. Não existia sala. No seu lugar, apenas um buraco que se prolongava por 3 andares. Os nazis tinham encontrado a Sala Âmbar. Durante o tempo da ocupação, desmontaram os painéis, colocaram-nos em caixotes e levaram-nos embora. Foram 27 caixas enormes, cheias de delicados painéis de âmbar, que foram enviadas para Königsberg, um castelo na Prússia, em outubro de 1941. O castelo de Königsberg era tido para o exército nazi como um castelo da propaganda. Então, foram lá colocados numa sala os painéis âmbar. Eles reproduziram a Sala Âmbar para si. E a sala, depois de montada, foi mostrada, foi fotografada e fazia parte da propaganda do partido. Na verdade, quando se vê a sala montada, percebe-se que apenas metade do âmbar foi utilizado, portanto, metade dos painéis de âmbar não estavam nesta nova sala. Porquê? Porque estavam tão frágeis que foram partidos durante a viagem de comboio, ou que foram destruídos quando os tentavam retirar do seu sítio original, ou que foram desviados, roubados, digamos assim, por alguns membros do partido durante a viagem. Não se sabe. A verdade é que muitos painéis já estavam a faltar. E podia terminar aqui a nossa história com a destruição ou com o desaparecimento de parte da Sala Âmbar. E parte da sala não podíamos ver, mas a outra ainda estava salva. Mas não é assim que vai terminar a nossa história. Lembram-se que eu vos disse que o castelo era parte da propaganda nazi? Pois é. Então, as tropas aliadas, em 1944, iniciaram um intenso bombardeamento ao castelo de Königsberg. Foram dias de bombardeamento em que o castelo e a cidade arderam. E depois foram vários dias depois do bombardeamento em que tudo continuou a arder. Quando as bombas e os incêndios acabaram, estava tudo em ruínas.
Mas atenção, a nossa história não acaba aqui. A seguir chega o Exército Vermelho, os russos, e os russos decidem cercar, fazer um cerco à cidade propaganda dos nazis. O cerco começou em janeiro de 1945 e durou 3 meses, foi até 9 de abril. Quando o cerco terminou, o castelo estava como o resto da cidade, em ruínas. Esta cidade, a partir de 1946, ficou conhecida na história como Kaliningrado. Agora era dos russos. E a primeira coisa que eles fizeram foi livrar-se de tudo aquilo que tinha uma estética ou que lembrava a Alemanha. Uma nova cidade foi reconstruída por cima das antigas ruínas. E a Sala Âmbar? O que é que lhe aconteceu? O castelo de Königsberg foi demolido entre 1968 e 1969. De pé, perto do castelo, ficou apenas uma antiga catedral. Na altura que o castelo estava em pé, fazia parte do seu complexo. Esta acabou por ser restaurada nos anos 2000. Aqui fica o famoso túmulo de Immanuel Kant. A Sala Âmbar não era na catedral, era no castelo. O castelo foi destruído, ou pelas bombas, ou pelos incêndios, ou depois durante o cerco. A Sala Âmbar deixou de existir. Já não a podemos ver. No entanto, há sempre um no entanto nas nossas histórias, não é verdade? No entanto, alguns painéis foram recuperados dos escombros. Não sabemos se eram os painéis que faziam parte da sala ou se eram os tais painéis que não foram utilizados que podiam estar ali escondidos, podiam estar ali reservados para outra coisa qualquer. Em 1997, alguns historiadores descobriram mais um painel da Sala Âmbar. Na verdade, os especialistas russos nunca acreditaram que a sala tinha desaparecido completamente, então eles continuavam à procura nos escombros da cidade. Depois de construir-se uma nova cidade, já não havia como ir para baixo, começaram a procurar em castelos ali da região que também tinham sido destruídos pelos bombardeamentos. E uma vez até encontraram num porão do castelo muitas obras preciosas que se julgavam desaparecidas, obras de arte, e foram descobertos alguns fragmentos de painéis, nunca um painel completo, mas alguns fragmentos de painéis foram descobertos. Mas a sala inteira não. E, na verdade, é muito provável que ela tenha sido mesmo destruída. E se não foi destruída, também é muito provável que não consiga ser recuperada, porque os painéis já eram frágeis e ao fim destes anos todos devem estar pior ainda. Segundo a Tatiana Suvorova, do Museu Regional de Âmbar de Kaliningrado, é muito complexo recuperar este âmbar, porque ele é frágil e muda com o tempo. Portanto, a ideia de encontrar a sala intacta ou parte da sala é, na verdade, uma impossibilidade. Quando olhamos para as fotografias e para o testemunho desta obra, percebemos que a Sala Âmbar em si não é particularmente influente na história da arte. É mais a sua riqueza e a natureza única do material, junto à técnica sublime dos artesãos da altura e do design da sala original, que fazem esta sala tão importante. A sala foi um símbolo da riqueza da Prússia e depois da Rússia. Em 2003, o Vladimir Putin inaugurou, com pompa e circunstância, todo vaidoso, uma réplica desta sala, tal é a sua importância. Decidiram fazer de novo, olhando através das fotografias da preto e branco que se foram surgindo, da época que a sala estava ainda intacta, fizeram uma recriação. Claro que agora entra aquela parte em que podemos questionar uma recriação tem o mesmo valor que uma original. Isso é tema para outro vídeo. Mas absolutamente verdade é o facto da Sala Âmbar ser uma obra de arte que não podemos ver. Existe uma nova Sala Âmbar, mas esta já não era aquela que era fruto dos devaneios da Sophie Charlotte, do rei da Prússia, que foi usada como moeda de troca durante a guerra da Rússia e da Prússia contra a Suécia, que passou a ser assim, o bem mais precioso da czarina Catarina a Grande, que ficou intacta durante todas as revoluções do povo russo e que depois então deixou de existir. E agora pode-se visitar uma sala âmbar que é uma réplica, porque a original não podemos ver. Eu vou deixar aqui por baixo, nas nossas informações do vídeo, um link para a playlist
obras de arte que não podemos ver. É uma playlist que não é feita com nenhuma ordem cronológica, nada de especial, é assim, coisas que me vão despertando a atenção ou sugestões que vocês me podem mandar e eu lá vou investigar grandes obras que desapareceram por uma razão ou outra e que já não se podem ver, a não ser através de réplicas, de cópias como esta ou de fotografia, enfim. Tudo tem o seu valor, não é verdade? Tudo tem o seu valor. Se quiserem apoiar o Criarte, podem fazê-lo através dos membros do Clube Criarte. Há um botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Vocês clicam, ficam ao lado do botão de subscrever e têm acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Dentro, em breve, também vamos ter merchandising, coisas bonitas à venda. Há assim umas camisolas bem giras e também uns saquinhos daqueles recicláveis para irmos às compras, assim como as obras de arte giríssimas, que não são as originais por direitos de autor. São aqui da autora, portanto, são giríssimas para mim. Depois vocês logo veem se gostam, ok? Também podem apoiar o canal fazendo gosto, partilhando, deixando um comentário simpático. Sejam simpáticos, por favor, isso ajuda muito os nossos vídeos. Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Eu sou a Sara, fiquem bem, divirtam-se. Tchau!